Olá e seja bem-vindo a mais um episódio da série Gigantes do Varejo. Eu sou André Faria, CEO da Bluesoft, e nesta série aqui nós estudamos os gigantes do varejo de empresas de capital aberto de fora do Brasil, para que a gente possa tirar lições interessantes e trazer aqui para os nossos negócios no varejo brasileiro. E hoje nós vamos estudar uma rede muito interessante chamada Sprouts Farmers Market. É uma rede que tem um modelo bastante similar às redes de hortifruti que nós temos aqui no Brasil. Então fica com a gente para conhecer um pouquinho mais da Sprouts. Eu tenho certeza que você vai gostar. E antes da gente começar, eu preciso lembrar a todo mundo que eu não sou analista de valores imobiliários e que nesse vídeo nós não vamos fazer nenhuma recomendação de investimento, de compra ou de venda de ativos. Nosso objetivo aqui é puramente didático. Tudo que eu falar aqui é apenas um ponto de vista particular meu e não necessariamente representa a visão institucional da Bluesoft. Então agora, com disclaimers feitos, nós podemos começar aqui a nossa análise da Sprouts. Muito bem, então eu separei aqui alguns documentos interessantes que eu peguei lá do site de investidores da Sprouts Farmers Market, e esse primeiro aqui é do Q3 de 2020, tá, pessoal? Nesse momento que eu estou gravando aqui, em fevereiro de 2021, esse é o último resultado publicado pela companhia. Aqui a gente pode ver, como falei no início do vídeo, 1,6 bilhão de dólares em venda, já com crescimento de 9,5%, mas esse número é do trimestre, tá? Se a gente for analisar a venda anual, lá em 2019, que é o último ano que foi publicado por completo, já é mais de 5,6 bi em vendas. Vamos começar por aqui, só para a gente conhecer um pouquinho da empresa, dos números, quantidade de lojas e tudo mais. A gente percebe que é uma empresa em crescimento, né? Vocês sabem que os juros nos Estados Unidos é bastante baixo, ainda mais nesses últimos anos por conta da pandemia, o juros ficou extremamente baixo, mais baixo do que de costume. E olha só que interessante, né? A loja teve 4,2 de crescimento em venda nas mesmas lojas. Então isso é bem interessante, porque é praticamente aqui, né, um crescimento real, tá certo? Um crescimento real que a empresa teve. A gente percebe então que é uma empresa que está em crescimento, ela é uma empresa que foca bastante no seu consumidor, entender o seu consumidor, a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. É uma empresa também que tem bastante foco em alimentos saudáveis, em alimentos, especialmente, né, do FLV, então bastante frutas, verduras, legumes vão ser encontrados, alimentos orgânicos, e eles têm também bastante compromisso com questões sociais, com responsabilidade social. A gente vai ver um pouquinho disso depois também, do que eles estão fazendo, né, em relação aí à sustentabilidade. Então aqui eles falam, né, de como eles afetam a comunidade, eles falam também de mais de 3 milhões de dólares aqui doados para organizações sem fins lucrativos, né? Aqui a quantidade, né, de alimentação também que foram doadas, resultando em mais de 23 milhões de refeições, reciclagem. Então tudo isso vem sendo feito aí pela companhia. Quando a gente olha a distribuição no mapa, é uma companhia que está principalmente então lá nos Estados Unidos e está presente em muitos estados. Já são mais de 23 estados americanos que a companhia está presente, também com centros de distribuição em alguns dos estados, esses aqui que tem o asterisco. Então a gente percebe também que já tem alguns centros de distribuição. O crescimento da companhia vem acontecendo ano a ano, num ritmo bastante interessante, e é uma companhia que também gera um caixa interessante. Legal, então isso aqui foi só um overview bastante rápido. Eu vou fechar esse primeiro e vamos dar continuidade aqui. Tem um documento só de responsabilidade social, não é o nosso foco aqui no vídeo, né? Mas eu acho interessante mostrar um pouquinho para você aqui, porque depois, se você quiser dar uma olhada, pegar ideias do que pode ser feito na sua companhia, é interessante, né, conhecer um pouco desse trabalho que vem fazendo. Então aqui eles distribuíram em 4 pilares importantes, né? Pessoas, comunidade, meio ambiente, e aqui também a cadeia de fornecimento deles, né? Então coisas importantes, como por exemplo, eles compram, né, os alimentos lá dos frutos do mar de forma responsável, então que toma cuidado com o meio ambiente, né, que tem uma responsabilidade também com toda a questão ali da vida no mar, né, para que a gente não tenha nenhum problema com extinção, para que não tenha nenhum desequilíbrio ambiental. Então tem muitas coisas interessantes que eles vêm fazendo, né? Você pode ver aqui depois com mais calma.
achei bastante interessante. A gente vai conhecendo também um pouco da ambientação da loja, né? Então a gente vê aqui bastante alimentos naturais, né, sendo apresentados em praticamente todos os slides e todos os materiais deles. Então esse realmente é o foco aí da companhia, tá legal? Então vou fechar esse documento agora e a gente vem aqui para o relatório anual da companhia. O último relatório anual é o relatório referente ao ano de 2019. O relatório de 2020 ainda não saiu. Assim que sair, eu faço um update aqui para vocês. Mas o que eu gostaria de destacar que nós não vimos ainda nos documentos anteriores, né? Então aqui eu achei bastante interessante porque eles já mostram para nós um pouquinho, né, dessa questão que, diferente, né, de outros varejistas, eles colocam toda essa questão de produção no centro da loja, né? Então é o principal para eles, né? E que eles dedicam geralmente 20% do espaço total de área de venda para o FLV, né? Então ali bastante interessante, realmente mostra um pouco desse foco deles. Aqui é um exemplo, né, de uma loja padrão, do layout, como funciona. Então aqui a gente vai ter o FLV bem no centro, depois a gente vai ter aqui cervejas e vinhos, a gente vai ter aqui as carnes, né? Aqui a gente vai ter alimentos congelados, aqui a gente vai ter os laticínios, depois aqui congelados, a gente vai ter então aqui os demais alimentos, aqui a gente vai ter uma seção específica para vitaminas e cuidados com o corpo, a gente tem também aqui uma padaria e aqui a gente tem uma espécie de rotisserie deles também, né? Então, aqui dá para a gente ter uma ideia mais ou menos de como que as lojas deles são distribuídas e o design da loja dá um foco bastante especial, bastante grande aí para o FLV, que é o foco deles, né? Mas e o tamanho das lojas? As lojas têm, então, entre 28 mil e 30 mil pés. A gente teria que dividir isso daqui por 10,7 para chegar num valor aproximado aí. Então, quer dizer que elas têm a partir de 2.616 metros quadrados de área, um tamanho interessante, chegando até 30 mil, quer dizer, a gente vê aí que a variação não é muito grande, a variação é pequena. Cada uma das lojas deles, né, das mais de 350 lojas, tem entre 80 e 100 colaboradores trabalhando, alguns deles em tempo integral e outros part-time, né? Interessante como nos Estados Unidos, pessoal, existe essa questão do trabalho part-time que a gente não vê tanto aqui no Brasil, não é tanto cultural para a gente, mas lá em muitas dessas companhias que a gente vem estudando, a gente percebe que uma parte significativa da força de trabalho é part-time. Então pode ser um modelo interessante, quem sabe nos próximos anos isso não seja algo que possa ser adotado, desenvolvido aqui também, né? Aqui mais uma informação interessante, então quando a gente fala de hortifruti, né, o foco deles em produtos frescos, naturais e orgânicos, em 2019, 57,7% do mix era de produtos perecíveis e apenas 42,3% dos produtos eram não perecíveis, né? Quando a gente compara, por exemplo, com uma Target, que tem ali aquela linha de bazar enorme, né? Por exemplo, a gente compara com o Walmart, a gente vê que tem uma diferença grande aqui no foco da companhia, realmente no varejo alimentar. Então, a gente vai ver ali pouquíssimos outros produtos que não sejam alimentos, e a grande maioria dos alimentos são alimentos perecíveis e não industrializados, tá? Então, isso bem interessante também. Eles têm o private label deles, né? Muito interessante como grande parte das redes, das maiores redes norte-americanas, vem trabalhando com o conceito de private label. A gente sabe que se o private label tiver uma boa qualidade, uma boa aceitação com os consumidores, isso vai dando oportunidades de você trabalhar com preços mais competitivos e, eventualmente, ainda com margens melhores do que você teria oferecendo produtos similares de marcas mais conhecidas. Então acaba sendo uma estratégia bastante interessante também. Aqui eles comentam conosco, tem mais de 3 mil produtos aí nessa linha de private label, bastante interessante. Todo um cuidado com a questão de sourcing, todo um cuidado também com a questão do produtor rural, né, que quando a gente fala aqui dessa cadeia de abastecimento do Sprouts, que é hortifruti, é bastante importante. Eles têm esse slogan no que diz respeito a preço, de ter uma vida saudável por menos. Então, tem uma gourmetização do viver saudável, né? Então, que produtos caros, né? Produtos mais caros. Então, para você comer de forma saudável, você tem que comprar aqueles produtos orgânicos
que são muito mais caros. E aqui eles estão tentando um pouco quebrar um pouco dessa linha de pensamento e mostrar que não, na verdade, é possível você ter uma vida saudável, um estilo de alimentação saudável com produtos mais naturais, não necessariamente precisando gastar mais do que você gastaria para ter uma alimentação menos saudável. Isso faz parte aí de todo o processo deles de precificação, de marketing. Eles têm também uma série de ações interessantes, como, por exemplo, eles circulam semanalmente, né, as ofertas deles por e-mail para seus principais clientes, tem cupons digitais que o cliente informa no momento do checkout para poder receber descontos e promoções especiais também, e anunciam nos jornais locais, ali nos bairros, nas cidades em que eles têm maior atuação. Então, eles estão focando, né, realmente em áreas geográficas locais, né, eles têm o cuidado de buscar aquelas comunidades em que eles entendem que o negócio deles vai funcionar melhor, que tem mais demanda por esse tipo de produto, por esse tipo de alimentação natural. Eles já têm mais de 2 milhões de clientes em sua base de clientes, então começando realmente a fazer esse trabalho mais ativo de relacionamento com o cliente de CRM, que a gente vem falando também em outros vídeos que nós fizemos aqui, né, pessoal? Então, note que é uma tendência. Mídias sociais também se tornam importantes, então eles têm já mais de 1,8 milhões de seguidores nas redes sociais, especialmente no Facebook e no Instagram. Então, aquela ideia de você estar sempre dando conteúdo interessante de valor para os seus clientes também vem sendo seguida aqui na Sprouts, tá? Então, quem são os clientes da Sprouts, afinal, na visão deles, são aquelas pessoas que buscam ter uma alimentação mais saudável e viver um estilo de vida mais saudável, tá? Eles gostam também de ter uma boa experiência na loja e são focados também em valor, né? Então, eles querem buscar bons preços também ali nos produtos que estão buscando e produtos de qualidade, né? Duas coisas muito fáceis de conciliar, alta qualidade e bom preço. Um grande desafio que a Sprouts, sem dúvida, está encarando aí muito bem. Como a gente falou, responsabilidade social é relevante para eles, né? A gente viu ali que eles têm um documento, inclusive uma apresentação só sobre esse tema. Então, aqui eles contam um pouquinho o que eles têm feito para aliviar a fome de quem tem necessidade e também para tomar cuidado com desperdício e com lixo, que são preocupações bastante interessantes aí. Tem um podcast que a gente gravou recentemente na Bluesoft, entrevistando um especialista nesse tema, que é o Eduardo. Então, se você não viu ainda, vale a pena lá dar uma conferida, porque com certeza é um tema relevante que todo supermercadista deve levar em consideração na hora de fazer o seu planejamento estratégico. Responsabilidade também com temas como refrigeração e gestão de energia, né? Aqui são alguns dos destaques que são apresentados para a gente aqui no relatório anual da Sprouts, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, então aqui eles falam um pouquinho, né, sobre alguns empreendimentos importantes que eles têm. Os centros de distribuição, então, localizados no Arizona, 2 na Califórnia, 1 na Georgia e 1 no Texas. São centros de distribuição aí de aproximadamente 12 mil metros quadrados, pelo que a gente pode ver aqui, né? E um escritório central aí também com quase 10 mil metros quadrados. Então, é mais ou menos por aí a maneira que eles trabalham para poder distribuir, né, todos esses produtos aí naqueles 23 estados que nós vimos lá em cima. Então, imagina que o desafio de distribuição é interessante. Aliás, isso é uma coisa bacana, né? Quando a gente estuda o mercado norte-americano, a gente vê muitas redes com mais de 100 lojas, que é uma coisa ainda recente no Brasil. Redes que são grandes, relevantes, que estão no ranking aí das 30, 40 maiores, muitas vezes tem cerca de 30, 40, 50 lojas. Nos Estados Unidos, a gente vê muitas e muitas e muitas redes varejistas aí já nessa faixa de 350, 400, 500 lojas. Então, essa maturidade logística é bastante importante para se ter eficiência no negócio. Aliás, se você for um supermercadista que está pensando nisso, que está estruturando seu CD, procura a gente também. A Bluesoft tem um WMS sensacional e vai ser um prazer para a gente poder mostrar um pouco para vocês dessa nossa tecnologia. Aqui a gente pode ver um pouquinho da questão do retorno, né, da Sprout. A gente vê que ela está um pouquinho abaixo aqui das demais empresas do mercado, né? Tem uma certa confusão aqui quando a gente analisa dessa maneira,
são informações que as empresas precisam apresentar, né, para estar em compliance aqui no 10K, nesse relatório anual, mas que muitas vezes estão competindo com varejistas que têm estilos um pouco diferentes aqui, então a gente não dá para dizer que ela está necessariamente indo mal, só de olhar aqui, a gente precisa olhar para um contexto maior para tirar essa conclusão. E aqui a gente consegue, né, ver um pouquinho aqui dos dados dos anos comparados, né, a gente vê aqui as vendas, né, sempre crescentes, de 3,5 bi para 4, para 4,6, 5,2 e 5,6. Estou curioso aqui para saber como foi o desempenho deles em 2020. Assim que a gente tiver acesso a esse material, a gente já conversa sobre ele aqui também, né? E a gente chega aqui, então, num lucro bruto de 1,8 bi no ano de 2019, para finalmente chegar aqui num resultado de cerca de 150 milhões de dólares. Então, analisando aqui um pouquinho dos números dessa rede, a gente consegue tirar aqui essas conclusões, né? A gente vê que é uma rede dinâmica, então ela está sempre abrindo lojas. Olha só que interessante, 27 em 2015, 36, 32, 30 em 2018 e 28 lojas em 2019. São poucas lojas fechadas, mas também acontece. Então é interessante ver esse dinamismo de abertura de novas lojas também constantemente, que faz com que o negócio não pare de crescer, né, pessoal? Então, bastante importante também a gente acompanhar essas informações aí. Aqui a gente pode ver que o negócio tem uma margem bruta de 33,6%, né, que ficou praticamente ali idêntica em 2018, não mudou nada em pontos percentuais. Então, essa é a margem que a companhia trabalha. Quando a gente fala de custos de venda gerais e administrativos, é um custo de 27,5%. Então, esses são números interessantes para você poder aí fazer uma comparação com os seus números, né? Qual o percentual dos seus custos gerais e administrativos em relação ao seu faturamento? Então, esse é um número interessante para você fazer uma análise aí e comparar. Será que você está melhor ou será que você está pior em comparação aqui com a Sprouts? Se você é um negócio de hortifruti, será que a sua margem está aqui próxima da Sprouts, 33,6? Olha, já vi margens melhores aqui nos hortifrutis do Brasil, já vi margens piores. Então, é sempre interessante você olhar para isso como uma comparação, como um benchmark. Não significa que se você tiver menor, você está errado. Afinal de contas, cada um tem a sua estratégia de negócio. A sua pode ser diferente do que essa. E pode ser que você esteja melhor e não necessariamente também eles estão fazendo algo errado. A estratégia deles pode ser simplesmente diferente da sua. Mas o importante aqui é que ao fazer essas comparações a gente sempre aprende algumas coisas interessantes. Então é um exercício bastante interessante para que você, empresário, faça constantemente com diferentes empresas aí aqui no Brasil e no mundo. Bom, pessoal, e para a gente fechar, então, agora que a gente já deu uma olhada em alguns números interessantes, a gente já sabe qual a margem da companhia, qual o lucro da companhia, qual o faturamento dela, vamos dar uma olhadinha aqui nessa apresentação que foi feita em novembro de 2020 para investidores, né? Então, de novo, um pouquinho da ambientação da loja, sempre o consumidor ali com produtos naturais. E aqui eles estão contando um pouco para a gente por que eles são diferentes, né? A estratégia deles é oferecer em lojas a mesma experiência que o usuário teria indo num farmer market, né? Farmer market, quando a gente fala do mercado norte-americano, são como se fossem as nossas feiras livres que temos aqui. Mas só que a diferença, pelo menos nas experiências que eu tive pessoalmente, é que as feiras acontecem sempre no mesmo local. Então tem um local dedicado ali para que quem produz alimentos possa vender naqueles locais. Então muita gente vai buscar esses alimentos naturais nesses mercados aí de fazendeiros, né, nesses farmer markets, nessas feiras. E a ideia é justamente oferecer uma experiência similar. Então, você sentir que você está numa loja, mas comprando produtos extremamente naturais ali, que vêm diretamente, né, da fazenda para a sua mesa. Então, essa que é a ideia, ter aquele senso de comunidade, essa ambientação, esse é o estilo que eles querem dar. E para isso, eles têm um cuidado também de buscar produtos locais. Então, dependendo de onde a loja está localizada, eles vão buscar, então, comprar produtos daqueles fornecedores, daqueles produtores que estão mais próximos à loja.
E a comunidade norte-americana valoriza bastante isso. A gente já foi em várias lojas fazer visita, inclusive tem o nosso vídeo lá da visita à NRF, que a gente mostra um pouquinho disso, em que os varejistas destacam, né, os produtos que são locais, justamente porque as pessoas gostam de sentir que o que elas estão comprando está, de alguma maneira, voltando para a comunidade onde elas vivem. Então, você que tem várias lojas aí distribuídas regionalmente, como é que você está lidando com isso? Você trabalha com um mix diferente? Uma parte do seu mix é regional ou você procura concentrar tudo para ter um maior ganho de eficiência e padronização? São escolhas, né, que a gente tem que fazer. Ambas têm pontos positivos e negativos, mas acaba tendo um impacto também no consumidor. E se aquele consumidor está em busca de produtos mais locais, ele pode dar preferência às redes que trabalham com esses produtos. Então, aqui eles estão falando um pouquinho dessa tendência, né, dos gastos de consumidores com comida em casa. Então, eles estão falando justamente aqui, né, que já é um mercado de 200 bilhões de dólares e que, inclusive, deve ter sido um mercado que cresceu bastante por conta da pandemia, da Covid, muita gente trabalhando em home office, muita gente comendo em casa, muita gente mudando seus hábitos de consumo, né? A gente está falando aqui de 2019, então é bem possível que em 2020 esse mercado potencial vai vir ainda maior. E desse mercado potencial que já existia e estava mapeado em 2019, a Sprouts já entende que tem um potencial de crescimento aí ainda de 70% de fatia de mercado. Então, quer dizer, é uma rede que pode continuar abrindo lojas, pode continuar explorando novos estados e novas regiões e pode continuar crescendo muito nos próximos anos. Aqui a gente vê um pouquinho do NPS, né? O NPS é uma métrica bastante interessante para você entender a satisfação do seu consumidor. Então, eu não vou explicar aqui em detalhes, mas se você não conhece ainda, recomendo você dar uma olhada, dar uma pesquisadinha no YouTube. É um indicador importante para você, executivo aí do varejo, ter também sobre os seus clientes. E ele diz sobre a satisfação desses clientes. E os promotores, né, que é justamente aí esse P do NPS, são aqueles clientes que vão recomendar, que vão falar bem da sua loja, que vão trazer mais clientes, que vão recomendar. Então, eles têm aí, né, justamente essa pesquisa, e para diferentes perfis, então, ali, de consumidores, eles vão entendendo qual que é o NPS. Então, eles estão com o NPS aqui de 70% no geral, e você percebe que não dá para agradar todo mundo. Tem alguns perfis de consumidor que têm uma avaliação melhor, outras que têm uma avaliação pior. O importante é você entender exatamente, né, dos diferentes clusters de consumidores, quais são aqueles que você quer agradar, quais são aqueles que você quer que gostem muito da sua loja e que voltem sempre, né? E aí você pode buscar, então, otimizar esse número para estar cada vez melhor. Nós falamos recentemente, né, dos produtos de marca própria, então aqui a gente pode conhecer um pouquinho deles, da cara deles, né? A gente vê que tem desde carne vegetal, que é um conceito novo que a gente já vê aqui no Brasil também, né? Quanta coisa interessante vem surgindo por aí, quantas novas categorias, né, pessoal, que a gente nem imaginava e que vem aparecendo, né? Então, leite de coco, enfim, tem uma série de produtos interessantes aí, chocolate, que eles também estão utilizando marca própria e estão vendendo aí e oferecendo nas lojas. Aqui a gente vê também esse movimento deles de diminuir um pouco o espaço da loja, né? Então, tem lojas de 30 mil pés quadrados que estão reduzindo aí para um pouquinho menos, para cerca de 21 a 25 metros quadrados. Isso dá um pouquinho mais de eficiência aí para o negócio também. Então, aqui um pouco de coisas que eles vêm fazendo, né? Então, reduzindo o custo de construir uma loja nova, reduzindo o espaço que não está sendo utilizado para venda, diminuindo o custo de ocupação, diminuindo o custo operacional e mantendo as mesmas vendas nas lojas. Então, estrategicamente, para eles, esse vem sendo um movimento bastante interessante aí, pessoal. Aqui a gente tem um pouquinho do time deles, né? A gente vê que são pessoas que já tiveram experiências aí em outros varejos, então, Walmart, Safeway, né? Que a gente está falando do CEO, que é o Jack Sinclair. A gente pode ver também aqui a CFO, experiência na PepsiCo. A gente pode ver aqui o CMO também, né, do marketing, com experiência no Walmart.
Então, mais um cara de marketing aí, VP de marketing com experiência na Kroger e na Heb, né, que é lá do Texas. Então, tem bastante gente que vem com background e experiência na indústria e no varejo aí para compor esse time executivo que vem entregando um resultado bastante interessante aí nos últimos anos. Bem, pessoal, então aqui para a gente fechar o episódio, vamos dar uma olhadinha em alguns indicadores, né? Esse é o site Fundamentei, não temos nenhuma relação com eles, eu só gosto bastante da maneira que eles apresentam as informações e acho que fica bastante didático para a gente discutir aqui. Então, se você quiser explorar um pouquinho desses indicadores, depois pode dar uma olhada nesse site Fundamentei. Essa visão que eu estou utilizando aqui agora é uma visão gratuita que eles oferecem, tá? A gente pode ver que o preço da ação vem caindo ao longo do tempo, então chegou a custar aqui $50, né? E agora já está aqui praticamente metade do valor, então o mercado não está gostando tanto, aparentemente, aí, da maneira que as coisas vêm acontecendo nos últimos anos. Vamos ver como é que isso vai ser daqui para frente. A gente vê aqui que teve um aumento também na dívida líquida dividido pelo EBITDA. Isso é um movimento que a gente viu acontecer bastante em 2019 também, porque muitas empresas, por conta da IFRS, que são as normas internacionais, passaram a considerar os contratos de aluguel também lá no passivo não circulante. Então, isso fez com que a dívida da empresa aumentasse. Tá? Então, tem que considerar o contrato de aluguel inteiro. Se tiver um contrato de 20 anos, tem que colocar 20 anos de aluguel aqui na dívida. E isso fez com que a dívida de muita empresa aumentasse, né? A gente não entrou a fundo, não dá para entender o quanto disso vem daí, mas só um alerta aqui para a gente não estranhar tanto, né, esses números abruptos. Se você for olhando outras empresas de varejo, muitas você vai perceber também, por conta de leasing, né? A grande maioria tem leasing, tem contrato aí de aluguel. Você vai perceber que em 2019 esse número dá um salto interessante. Até 2018 era uma dívida bastante controlada aí, quer dizer, menos de 2 EBITDAs de dívida, né? A gente vê um crescimento interessante da companhia, a gente vê um EBITDA também crescente, a gente vê um resultado aqui quase que estável, mas em contrapartida a companhia vem crescendo, então isso é um bom sinal também, e a margem está muito próxima daquela que a gente já conhece, do varejista, né? Especialmente aí do supermercado, do varejista de alimentos. A maioria das empresas aí está em torno desse percentual. A gente viu alguns exemplos nos vídeos anteriores bem interessantes, bem maiores do que esse, mas não é o padrão. A grande maioria realmente está perto aí de 3% ou 4%, né? Então, daquela margem que a gente viu lá, de mais de 30%, é isso aqui que fica no bolso do acionista no final, né? É uma companhia, então, que vem gerando também um pouco de caixa, nada tão extraordinário, né? A gente vê que realmente o foco tem sido no crescimento, na abertura de novas lojas. Então, esse que é o foco da companhia. Mas um modelo bastante interessante, uma gestão que vem tentando inovar, vem tentando fazer coisas diferentes, que tem um foco bastante natural, bastante orgânico e que tende a ter uma procura cada vez maior, aí, segundo as pesquisas, por conta do comportamento do consumidor. Muito bom, pessoal. Então, isso é o que eu reservei aqui para mostrar para vocês sobre a Sprouts. Tem muito conteúdo interessante aqui que a companhia publica, que produz. Eu acho que se você se interessou pela companhia, se você de repente trabalha numa rede de hortifruti, né, ou se é proprietário de uma rede de hortifruti executivo aqui no Brasil, é interessante conhecer um pouquinho mais do trabalho que eles vêm fazendo lá. Tenho certeza que você pode tirar boas ideias dessa companhia, e se um dia visitar os Estados Unidos, não deixa de conhecer uma das lojas da Sprouts. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante, tá bem? Então, com isso a gente termina aqui essa análise da Sprouts. Muito bem, eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho mais sobre a Sprouts. Não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo e compartilhar com aquelas pessoas que você sabe que vão gostar desse nosso conteúdo aqui. E se você quiser conhecer o ERP mais moderno do Brasil, criado especialmente para redes varejistas, atacadistas e distribuidores, não esquece de entrar em contato com a gente aqui na BlueSoft. O nosso time comercial está ansioso, aguardando o seu contato para que a gente possa fazer uma demonstração do que a nossa tecnologia pode fazer pela sua empresa. Um grande abraço e até o próximo episódio.